sem teto. Para pessoas que sabem como é essa sensação, é uma palavra assustadora. Vagar empobrecida à mercê dos outros, sem segurança ou clareza sobre o futuro. 500 anos depois de retornar à sua terra ancestral, o povo judeu enfrentou a perspectiva de ficar sem lar, ameaçado pelo exílio. O risco sempre existiu para quem procurava. Após a morte do rei Salomão, 2 reinos judeus coexistiram, Israel ao norte e Judá ao sul. Eles eram um povo dividido, com muitos altos e baixos nesse período. Apesar de alguns bons momentos econômicos, espirituais e militares, o povo judeu frequentemente era infiel a Deus e vivia em uma vizinhança difícil. Aqui vamos focar em um período de cerca de 150 anos, começando no final do século VIII a.C. Foi o início do fim da primeira experiência dos judeus como nação independente. Ambos os reinos sucumbiriam às ambições das grandes potências regionais. Os profetas judeus alertaram seus reis a confiarem só em Deus e seguirem sua lei, mas os governantes preferiam alianças políticas e ignoravam a Bíblia. O povo também relutava em ouvir os profetas, que os exortavam ao arrependimento por seu comportamento. No início do século VI a.C., ambos os regimes estariam em ruínas e os judeus não teriam mais soberania na terra de Israel. No século IX a.C., o Império Neo-Assírio dominava o Oriente Médio. Os assírios, do atual Iraque, conquistaram grandes áreas como Babilônia e Pérsia. Eles obrigaram vários povos, como os israelitas, a pagar tributo. O exército assírio era temido, orgulhava-se de sua brutalidade e foi pioneiro no uso de armas de ferro. Os assírios adotaram deportações em massa nas terras conquistadas. Eles pegavam os melhores e mais brilhantes entre seus inimigos e os realocavam por todo o seu vasto império, forçando estrangeiros a se assimilarem a novas populações e, eventualmente, perderem suas identidades nacionais. Essa estratégia impedia que povos conquistados se reunissem ou se rebelassem. Em 735 a.C., Israel e Arã-Damasco decidiram deixar de pagar tributo e unir forças contra a dominação assíria. Quando Judá recusou ajuda, o rei de Israel atacou devastadoramente, tentando depor Acaz. Milhares de soldados e oficiais de Judá morreram durante a guerra sírio-efraimita. Acaz se desesperou, mas Isaías garantiu que a invasão de Israel fracassaria e Deus daria um sinal para Judá sobreviver. Isaías disse famosamente a Acaz que uma jovem grávida daria à luz um filho que ela chamaria de Emanuel, e antes que o menino tivesse idade suficiente para saber a diferença entre o bem e o mal, a ameaça de Israel e Arã desapareceria. Bem, Acaz não ouviu o profeta de Deus. Em vez disso, ele decidiu pedir proteção ao rei assírio Tiglat-Pileser III contra seus compatriotas judeus do norte. A Assíria salvou Judá de Israel, mas isso terminará mal para ambos os reinos. O principal resultado desse conflito foi a conquista da parte norte de Israel pela Assíria, tornando o reino de Israel uma província assíria. 10 anos depois, Salmanasar V sitiou Samaria por 3 anos, e após sua morte, Sargão II capturou a cidade em 722 a.C. Assim, o reino do norte de Israel, onde viviam 10 das 12 tribos, foi destruído após 2 séculos de independência. Segundo o relato do rei Sargão, ele deportou mais de 27 mil israelitas do Reino do Norte para várias partes de seu império. Os assírios repovoaram a região com outros povos do império, formando os samaritanos, citados na história do bom samaritano da Bíblia, que critica os judeus. O exílio do Reino do Norte foi um evento cataclísmico e causou a primeira diáspora judaica. Também criou as 10 tribos perdidas de Israel, já que agora estavam dispersas e, nas gerações seguintes, desapareceriam. O que ocorreu com os descendentes dos judeus do antigo Reino do Norte de Israel? Ao longo dos anos, tentaram sem sucesso identificá-los entre nativos americanos e em locais como Índia, China, Etiópia e Sul da África. Claro, o tempo não parou no Reino de Judá e os judeus não estavam imunes à política e aos perigos militares da época. O que aconteceu com Judá? Ela sobreviveu por enquanto. Com Israel e Arã eliminados, Judá tornou-se o estado mais importante entre Egito e Assíria. Mas logo virou vassalo da Assíria e teve que pagar tributo anual. Mesmo assim, as habilidades políticas de Acaz não escondiam que ele foi um rei perverso em Judá.
Após a guerra sírio-efraimita, ele jurou lealdade aos deuses e líderes da Assíria. Ele copiou seus rituais e até sacrificou seu filho ao deus pagão Moloque, referência à antiga prática de sacrificar crianças. Durante todo o seu reinado, Acaz mostrou-se oportunista e suas ações degradaram o caráter da nação. Acaz morreu aos 36 anos por volta de 720 a.C. e seu filho Ezequias tornou-se rei. O contraste entre elas não poderia ser maior. Ezequias fechou altares privados, reformou o templo e removeu elementos pagãos trazidos por seu pai. Ele retomou as ofertas diárias, as festas de peregrinação e celebrou uma Páscoa especial para restaurar a adoração ao único Deus e rejeitar a idolatria. Ele purificou a prática judaica e elevou o estado espiritual do povo. Às vezes a maçã cai longe da árvore. Com esse currículo, não surpreende que Ezequias e o profeta Isaías se dessem muito bem. Na verdade, Isaías era como uma espécie de coach de vida para o rei, sempre lembrando-o de permanecer fiel a Deus e à Bíblia, aconselhando-o em situações políticas complicadas e animando-o quando as coisas ficavam difíceis. No final do século 8 a.C., Judá corria risco de ser destruída pela Síria. Ezequias construiu torres e uma grande muralha para proteger Jerusalém de um ataque. Um dos projetos mais engenhosos de Ezequias, no entanto, foi a construção de um aqueduto de 550 metros que transportava água por baixo da cidade de Jerusalém. Durante um cerco prolongado, o túnel podia ocultar um grande suprimento de água do inimigo, pois vinha da fonte de Gion, fora da muralha da cidade. Ezequias também forjou alianças militares para proteger seu reino, porque ele não queria ver o que aconteceu em Israel acontecer também em Judá. Ele decidiu manter-se com Deus e agir para proteger seu país. É aqui que o registro dele fica um pouco complicado. Em 705 a.C., o rei assírio Sargão I morreu e seu filho Sanherib tornou-se rei. Ezequias se uniu a babilônios e egípcios para resistir à dominação assíria. O profeta Isaías afirmou que confiar em alianças nacionais era incompatível com confiar em Deus na época. Autodefesa era uma coisa, mas achar que Egito ou Babilônia salvariam Judá dos assírios já era exagero. Bem, os assírios derrotaram rapidamente a Babilônia e em 703 a.Era Comum, Sanherib voltou sua atenção para o oeste. Seu exército capturou todas as cidades fortificadas de Judá. Ele estava em Laquis, cidade importante a cerca de 40 milhas de Jerusalém. Ezequias, desesperado, ofereceu pagamento ao rei assírio para salvar o restante de seu país devastado. Ezequias pegou prata e ouro do templo para atender os assírios. No entanto, em vez de apaziguar Senaqueribe, o pagamento o incentivou a exigir rendição incondicional dos arredores de Jerusalém. Em um dos discursos mais dramáticos da Bíblia, Rabsacce, porta-voz de Senaqueribe, ameaçou os judeus ali reunidos, zombando de seu rei, fé em seu Deus e aliança com o Egito. Após ouvir o discurso, Ezequias consultou Isaías, que o encorajou a não desistir, pois o exército assírio partiria sem atacar Jerusalém. O que ocorre depois é um mistério. Todos concordam que os assírios de fato deixaram Jerusalém e voltaram para sua terra. A Bíblia diz que milhares de soldados assírios morreram naquela noite. A Bíblia atribui isso a uma praga e sugere que os assírios podem ter sido distraídos por um boato de batalha em outro lugar. O que podemos dizer é que Judá foi poupada em circunstâncias improváveis. De alguma forma, Judá sobreviveu a mais uma crise e ainda continuava sendo uma nação independente. O filho de Ezequias, Manassés, sucedeu ao trono e é conhecido como um dos reis mais perversos de Judá. Ele restaurou o paganismo, o sacrifício de crianças e ainda ofendeu os assírios, resultando em sua prisão. Amon, filho de Manassés, reinou só 2 anos, colocou estátuas do deus Sol assírio no templo e foi morto por seus oficiais. Como se fosse para simbolizar o quão desesperadora a situação havia se tornado, o filho de Amon, Josias, assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. Mas era melhor não adiar. Josias acabaria sendo conhecido como o rei mais justo de Judá. Ele restaurou o templo, aboliu o sacrifício humano e destruiu os altares pagãos e ídolos que seu avô e seu pai haviam erguido. Em resumo, Josias seguiu os passos justos de seu bisavô, Ezequias. No reinado de Josias, enquanto a Babilônia substituía a Assíria como potência no Oriente Próximo, a profetisa Hulda avisou que Deus destruiria Jerusalém por sua maldade.
Após a morte de Josias, Judá virou vassala do Egito e pagou altos tributos. Em 605 a.C., o exército babilônico liderado por Nabucodonosor conquistou toda a Ásia Ocidental até Gaza. Mais uma vez, Judá foi ameaçada. O rei Joaquim pagou tributo especial aos babilônios, incluindo itens do templo. Em 598 a.C., depois que Joaquim mudou sua lealdade da Babilônia para o Egito, Nabucodonosor atacou Judá novamente, levando Joaquim e sua família presos para a Babilônia. Nabucodonosor cercou Jerusalém pela segunda vez e saqueou o templo. Ele nomeou Zedequias, irmão mais novo de Joaquim, rei de Judá. Após anos sendo amigável e pagando tributos aos babilônios, Zedequias se rebelou. A essa altura, não surpreende saber que Jeremias recomendou novamente não resistir. Mas dessa vez, o rei ouviu o profeta. Ele deixou a rebelião e garantiu lealdade às forças da Babilônia. Os 150 anos finais do período do Primeiro Templo foram marcados por tragédias de grande impacto. Foi uma época marcada por uma série de governantes que não foram fiéis aos mandamentos de Deus. Isso gerava frequentes conflitos entre reis e profetas de Deus sobre o destino do povo judeu e sua nação. No século 8 a.C., a conquista assíria de Israel provocou a primeira diáspora judaica. As 10 tribos perdidas nunca foram identificadas, mas há a promessa de que voltarão nos tempos messiânicos para viver em Israel com os judeus. A invasão babilônica de Judá no século 6 a.C. causou destruição e deixou o povo judeu sem lar. Embora o exílio de Judá tenha durado 70 anos, a maioria dos judeus optou por não voltar à terra de Israel. Agora, nós comemoramos o cerco e a destruição do templo e os eventos associados com dias de jejum no calendário judaico. O 9º dia do mês judaico de Ave marca a destruição do primeiro e segundo templos, além de outras tragédias, como a tomada de Bet-Tor pelos romanos no século II e a expulsão dos judeus da Inglaterra em 1290 e da Espanha em 1492. Tisha B'Av, como é chamado, é o dia mais triste do ano. Além do jejum, o povo judeu tradicionalmente passa esse tempo refletindo sobre suas ações e recitando poemas especiais chamados Kinot, ou Lamentações, na sinagoga. Em Israel, pessoas se reuniram no Muro das Lamentações, centro da vida religiosa e nacional judaica, em Jerusalém diante do templo sagrado. Se gostou do vídeo, confira outros que fizemos.